está acompanhando mais um momento de entrevista na programação da Rádio Transmundial, e essa entrevista que também está sendo realizada em vídeo. Eu sou André Castilho e nós estamos aqui, um privilégio, uma alegria muito grande de receber Beto Ribeiro, nosso amigo recente, que é músico, produtor musical e também da área de vídeo, e ele é produtor cultural também. Depois você explica o que significa produtor cultural, porque eu acho que é algo que o pessoal fica às vezes meio confuso, mas ele tem sido conhecido, pelo menos no meio cristão, por produzir um evento muito legal lá na região de Goiânia, em Anápolis, o Prosa e Canto. E eu já ouvi falar muito bem sobre esse evento, de pessoas diferentes. Eu queria que você começasse falando sobre esse evento que tem, parece que feito a diferença lá na Grande Goiânia. Tudo bom, Beto? Tudo bem, André. Minha saudação inicial a vocês. Um prazer estar aqui na Transmundial. Eu até brinquei, né, citando já hoje, que antes eu conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos veem. E no caso do rádio isso é mais verdade ainda. Mais do que nunca, né? E olá para você também que está nos ouvindo, não só pelas ondas aí da Rádio Transmundial, mas nos vendo também pelo YouTube. Né? E sobre o Prosa e Canto, nós começamos, André, por observar que havia uma lacuna, ou não diria uma lacuna, mas para onde havia caminhado a música popular brasileira e também a música cristã. Nós entendíamos naquele momento que a música cristã, o chamado, eu vou dar nome aos bois, né, mas sim, chamada gospel, sim, ela, de certa maneira, para nós que vimos, né, das antigas aí militando, não gosto muito de usar essa palavra militando porque está tão pejorativa, né? Sim. Mas nós que trabalhamos com música cristã desde os anos 80, né? E antes disso outros que vieram antes da minha geração, a gente sonhava muito que a música chegasse nas rádios FM, não sei o quê, mas de repente chegou com essa certa, digamos, evangelismo de emboscada, que, né, o que é gospel, né? O cara não sabia, a música gospel, né? Não sabia que era música evangélica, né? Aí ele ouvia, é música evangélica, né? E acabou também levando a música cristã para um lado, assim, digamos que tem empobrecido muito em termos de poesia, de melodia, de harmonia. E a música popular brasileira, ou talvez até a música mundial, digamos assim, caminhou para a música brasileira, para a gente citar só a nossa, para não ficar falando dos outros, né? Chegou ao fundo do poço, né? Chegou ao fundo do poço. Eu tenho 3 filhas e sempre me preocupei muito com o legado que a minha geração ia deixar para elas, né? E a gente vê que a música popular, sobretudo, chegou no momento em que a gente achava que ela estava no fundo do poço, mas sempre aparece alguém com uma pá para cavar mais fundo ainda. Então, se está pior, a gente não pode piorar ainda mais, né? Tá ruim. Pois é, né? Já diria tiririca, né? Mas aí a gente, olhando esse cenário, assim, de olhar a música popular e a própria música cristã, que ficou uns clones de si mesmo, né? Aquela coisa muito óbvia, muito repetitiva, nós pensamos em criar esse evento para dar voz e dar palco para esses nossos artistas que não se renderam ao gospel, para esses artistas que estão fora da indústria gospel, que são os artistas geralmente ligados. Imagino até que aqui mesmo a Rádio Transmundial seja um foco de resistência, poderíamos dizer assim, nesse sentido, né? Brava resistência, inclusive. Aliado a isso, nós quisemos fazer dele um evento cultural. Então ele não é no formato, digamos, acampamento, porque justamente para não atrair só os crentes, porque se a gente fizer naquele tradicional formato de acampamento musical, a gente faria mais uma festa para crentes apenas. Sim. E a nossa intenção era que esse evento seja uma ferramenta útil no reino de Deus para aproximar o não cristão do nosso modo de vida, da nossa cultura. Você se imagina assim, ou se inspira de repente em festivais de música que acontecem nos Estados Unidos? É muito comum, né, o pessoal ir para um canto
se isolar um pouco, e lá tem um festival que envolve música, envolve cultura. É claro que a gente sabe que os valores que estão envolvidos nesse festival não são valores que nós concordamos muito, mas foi essa um pouco a sua inspiração? Então, eu vim a conhecer, posteriormente, eu conheci alguns eventos na Pensilvânia, né? Nos Estados Unidos tem muitos eventos tem assim. Burning Man, acho que tem algumas coisas assim. Tem um grande evento na Inglaterra que é o Greenbelt, que é um consórcio de igrejas que promovem, mas não houve essa inspiração porque a gente veio a conhecer depois. O que nos inspirou, na verdade, foi uma história que aconteceu com o Telo Borges, lá participando do Som do Céu. O Telo Borges é um cara tradicional, família Borges ali, do Clube da Esquina, né? São parceiros do Milton Nascimento, exatamente, ele é irmão do Lô. Ele tem inclusive Grammys, ganhos com músicas que o Milton Nascimento gravou dele. E naquele momento, lá no Som do Céu, havia, depois de 20 e tantas edições do Som do Céu, chegou-se à conclusão que era inevitável que se formassem aquelas rodinhas tocando MPB depois das apresentações. Há 20 e tantos anos acontecia aquilo. E aí chegou-se em algum momento que resolvemos, eu sou conselheiro da Mocidade para Cristo, essa decisão não passou por mim, eu só estou fazendo um comentário à parte, mas chegou-se um momento falando, não, vamos oficializar esse negócio dessa MPB então. Depois que lá no Som do Céu, os shows acontecem numa tenda de circo e vai até mais ou menos 11 da noite. Sim. Depois disso, então, resolveram convidar um cantor de MPB para ir até lá se apresentar após essas apresentações cristãs lá no circo. Convidou-se esse Telo Borges. Sim. Não se sabe porquê, nem mesmo o próprio sabe dizer, ele que ia tocar não antes de 23h30, digamos assim, chegou lá às 18 horas. Olha. E como os shows lá começam por volta das 19 horas, ele não tinha nada que fazer, foi lá para o circo ver os shows. Sim. Sentou ali naquelas arquibancadinhas de circo, né? Uhum. E ficou por ali vendo os shows. 2 anos depois ele estava lá dando um testemunho. E ele contando essa história, né? Ele falando que na observação dele, ele nunca tinha visto tantas expressões faciais felizes sem estar drogado, sem estar estimulado por algum tipo de droga. E ele procurava, ele disse que ficou muito encabulado, porque ele ficava tentando encontrar onde é que estava o lance. Onde é que estava a pílulazinha? Onde é que estava, quem estava distribuindo alguma coisa, mas ele não achava. Que barato é esse? E segundo ele fumava maconha há 30 anos e só via gente com aquele jeitão feliz daquele jeito se tivesse chapado. Mas não achou, ele não encontrou. No palco, segundo ele próprio disse, estava rolando música da melhor qualidade, melhor até que a dele, dizendo ele mesmo. Olha. E terminado ali os eventos do circo, né, da programação normal, foram então para um outro local menor, onde ia fazer a música dele. Para espanto dele, era um evento cristão, mas as pessoas sabiam cantar as músicas dele. Ele ficou, nossa, esses crentes aqui sabem cantar as minhas músicas, né? E ele ficou muito impressionado com aquilo. E daí, mas terminou a apresentação dele, o Marcelo Gualberto, que é o secretário nacional da MPC, perguntou se poderíamos fazer uma oração por ele, né? E ele, obviamente, não tinha jeito de fugir disso. Claro, né? E ele aceitou, e então foi, acho que na época foi o Nelson Bomilcar, que até faz programa aqui ainda, na RTM, né? Sim. E o Carlinhos Veiga foram os dois pastores para orar por ele. E impuseram as mãos sobre ele, ele ficou muito assustado, porque assim que eles chegaram e impuseram as mãos assim, todo mundo abaixou a cabeça e fechou o olho. Ele pensou, meu Deus, vai acontecer algo terrível, né? Eu imagino que ele pensou, acho que eu encontrei o barato, né? Não, ele disse que pensou assim, vai ser tão terrível que o povo está até fechando o olho para não ver. Então assim, a visão de alguém que não tinha contato com o mundo evangélico, com o mundo cristão. Cultura, na exatamente. Verdade, é uma cultura. E aí que nós estamos chegando onde eu quero falar lá do Prós e Canto, voltando lá. A visão que às vezes essas pessoas têm da cultura cristã é uma visão muito deturpada, porque ela vem de uma coisa, de uma forma de enxergar
que talvez até nós mesmos no passado passamos, né? Vendemos essa imagem de alguém com excesso de austeridade, aquele crente lá dos anos 60, às vezes até que não era de muito sorrir, né? Um cara muito... Sim, né? muito... Talvez venha disso, não sei. Mas o fato é que tem-se essa impressão. E, enfim, esse cara recebeu uma oração ali muito singela. A oração dos pastores foi: Senhor, abençoa a vida dele, o trabalho dele, a família dele, leve ele de volta em paz para o seu lar. Em nome de Jesus, amém. Foi mais ou menos nessa linha. E ninguém falou muito mais do que as músicas que falaram lá, foram cantadas, né? Mas ele foi para casa e passou 3 dias e 3 noites sem dormir. Olha... E ele não conseguia dormir, e dizendo ele no testemunho dele que por fim ele já sabia até as pintinhas de mancha suja no teto, assim, porque ele ficava deitado e não conseguia dormir. E ele tinha uma Bíblia que ele pegou, segundo ele, pegou num hotel, essas Bíblias dos Gideões, sim, sim. E ele andava com ela como um amuleto da sorte, assim, sim, e invariavelmente quando faltava um papelzinho de seda para enrolar um baseado, ele arrancava. Ele disse que não era sempre não, que ele tinha um certo pudor, mas sim, aconteceu. E como ele não tinha nada melhor para fazer, não conseguia dormir, ele resolveu ler a Bíblia. Pra quê, né, irmão? Pra quê, né? Foi alcançado pela graça irresistível. E aí, né? Ele encontrou o que fazia as pessoas encontrou o barato lá. Então, verdade. Olhando isso tudo, esse cenário da música cristã, a música popular, e vendo o testemunho de alguém que foi impactado apenas por estar no nosso meio, no nosso convívio, é que nós resolvemos fazer esse evento e fazê-lo nesse formato de evento cultural e não um evento religioso. Porque lá no Prosa e Canto, e nós já recebemos feedbacks aí de missiologistas, e no começo eu até não sabia dizer muito isso em forma de evangeliquez, digamos assim, né? Sei. Mas o fato é que é o seguinte: a música que rola lá não é 100% evangélica. Digamos assim que a música no Prosa e Canto seja 90%, 95% evangélica. Porque rola também umas MPBs, uma coisa, é claro que tudo coisa que esteja dentro da nossa ética, da nossa moral, sim. Tudo que seja bom, que seja belo, que seja de boa fama, né? Músicas que expressem coisas que não confrontam a nossa cultura. Sim. E isso os artistas lá estão livres para cantar. Então, se vai um artista lá como Vavá Rodrigues, por exemplo, e ele apresenta as músicas do seu cancioneiro cristão, mas ele também fez uma música romântica para a esposa dele ou para a namorada dele, nós não vemos problema em apresentar isso, porque está de acordo com o conteúdo que a Bíblia recomenda para uma relação romântica, digamos assim, né? Se eu tenho uma relação romântica com a minha esposa e isso está centrado dentro do que a Bíblia prescreve para uma relação romântica, então está tudo certo, aquilo também está para a glória de Deus, ao nosso entendimento, assim como uma música que é declaradamente e obviamente cristã. E nesse sentido nós poderíamos citar os livros de Esther, né, as doxologias de Paulo, enfim, não falam de Deus propriamente dito, mas apontam para ele. Então nesse sentido o evento não é 100% evangélico, mas ele é, segundo os missiologistas, 100% missionário. Porque a gente faz com que o não cristão, ele sendo nesse formato cultural, e ele está até no calendário de eventos do município de Anápolis, onde ele acontece, a gente consegue levar para o evento aquela pessoa que não vai na igreja. E vocês têm conseguido fazer isso? Porque uma das dificuldades que muitas vezes o pessoal vê é que às vezes você faz isso pensando no não cristão, ou na pessoa que tem uma fé apenas nominal, digamos assim, mas acaba atraindo justamente o cristão. Como é que tem sido essa experiência com vocês? Vocês têm conseguido virar essa chave? Conseguimos. É claro que a gente precisa do cristão lá também, sim, porque nós estamos falando de cultura cristã. Então a gente precisa dos cristãos para mostrar para o não cristão como é o nosso modo de vida, como é a nossa cultura, que música que a gente aprecia, ou que tipo de música. Estamos ali num ambiente que fomenta os valores naturais da amizade, da camaradagem, que é o abraço, o aperto de mão, o sorriso, né? E no palco está rolando música boa, música muito de primeira qualidade, segundo os mais altos padrões, ainda mais hoje que a coisa anda tão empobrecida.
Temos também feira literária, uma feirinha gastronômica, né, onde servimos comidas típicas de época. Então vai sim uma grande parte do público que não é cristã. E claro, grande parte é cristã. E sim, precisamos que vá, porque senão sim, como é que a gente vai fazer uma festa cristã sem os cristãos, né? É verdade. Nós estamos entrevistando o Beto Ribeiro, eu falei que eu ia te interromper. Tá mas a gente, conversando com o Beto Ribeiro, você viu que a conversa é muito boa, não tem como a gente fazer uma entrevista só. E nós temos muito assunto ainda para falar, além do prós e canto que a gente destacou aqui nessa entrevista. Nós vamos continuar isso na segunda parte dessa entrevista. Não perca, até a próxima. E Beto, você fica com a gente aqui. Ok, um prazer muito grande e podemos sim continuar esse bate-papo que está muito gostoso. Legal, até mais.